Esse final de semana nós escutamos estes textos, que são apelos, né, não somente para a vivência, mas para a compreensão daquilo que é a santidade. E nós temos feito um exercício nas missas que nós presidimos, de poder focar um pouquinho a nossa reflexão sobre a compreensão e a vivência da santidade. Os textos, como vocês ouviram, né, dão essa imagem para a gente ficar um bom tempo, né, refletindo sobre eles, mas nós não temos este tempo todo. E então eu peguei lá um versículo do Evangelho para a gente iniciar por ele e depois fazer um alargamento, que é o versículo justamente que Jesus vai dizer, né? Se vocês cumprimentam somente aqueles que são chegados a vocês, né? O que vocês fazem de extraordinário? Coloca para a gente essa palavra extraordinária ou extraordinário, que eu gostaria de trabalhar justamente, né, a partir dela, para a gente criar uma espécie de chave hermenêutica, né? O que é uma coisa extraordinária? Né? Algo que foge do comum, não é? A santidade para o mundo é algo extraordinário, mas para o cristão deveria ser ordinário. Para o mundo, a santidade é extraordinária. A gente olha para Teresa de Calcutá, para Francisco de Assis, a gente fica encantado, né? Nossa, como fizeram coisas extraordinárias. Mas quando a gente entra na dinâmica do Evangelho e a gente caminha um pouquinho na espiritualidade cristã, a gente vai ver que aquilo que para o mundo é extraordinário, para nós deveria ser ordinário. O que Paulo diz, né? Sabedoria do mundo é insensatez diante de Deus, né? E para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura. Então a gente poderia formular assim a nossa frase: a santidade é extraordinariamente ordinária. A santidade, ela é, para o cristão, extraordinariamente ordinária. Peguem os textos de hoje, por exemplo, Levíticos, né, que este texto é chamado o Código da Santidade, né? Aí vocês escutam lá: sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Antes de dizer isso, o narrador, né, vai dizer que disse o Senhor para todo o povo de Israel, já para dizer que a santidade não pertence a alguns, não é simplesmente um grupo um grupo seleto que tem acesso. A santidade é um dom, né, que o Criador, ao nos criar a imagem e semelhança, coloca em nós, né, essa possibilidade. Nós abraçamos ou não abraçamos. E esse sede santos, como o Senhor seu Deus sou santo, coloca pra gente que depois dessa frase um monte de coisas, né, que a gente poderia interpretar como o caminho da santidade. E todas elas são ordinárias, ainda que sejam difíceis de exercer, né? Por exemplo, uma das coisas que se diz, né? Não enfrenteis quem é malvado. Afaste da sua vida o revanchismo. Não é super difícil isso? Mas é um convite a que o cristão possa fazer esse exercício, né, espiritual todos os dias, né? São coisas que não deveriam ser para o cristão extraordinárias, né? Quando a gente entra na espiritualidade do cristianismo, a gente vai ver que pegar a nossa cruz e caminhar atrás de Jesus é o ordinário, né? E carregar a cruz é, às vezes, não enfrentar quem é malvado. Não cumprimentar só quem nos cumprimenta. Por isso, essa formulação não é só uma frase bonitinha, né? Até porque eu não achei tão bonitinha assim, né? É uma frase que eu acho que a gente deveria pensar, né, e guardar no nosso coração. A santidade é extraordinariamente ordinária. E talvez, justamente porque alguns de nós, e quando eu falo alguns de nós, eu falo de dentro da igreja, colocaram o ideal de santidade afastado do mundo, ela se tornou algo quase que inalcançável. Então a gente fica procurando sinais de santidade em coisas extraordinárias, mas a gente esquece não somente de exercitar a santidade no nosso dia a dia, né, mas esquece também ou não percebe atos e gestos de pessoas santas do nosso lado. A gente olha para Francisco de Assis e fala assim: nossa, mas como Francisco de Assis foi extraordinário. Se identificou tanto a Cristo que no final da vida recebeu as chagas. Mas nós não podemos esquecer que Francisco de Assis
só chegou a fazer coisas extraordinárias porque ele iniciou pelas ordinárias. Porque ele fez bem e bem feito aquilo que tinha que ser feito no seu dia a dia. Como o despojamento de espírito, o cuidado com os pobres, né? Teresa de Calcutá, a mesma coisa. A gente olha e fala assim, nossa, mas como que Teresa de Calcutá conseguiu, em meio àquela cultura tão complicada, né? Lá na Ásia, especificamente a Índia, como que ela conseguiu trilhar esse caminho de santidade com tantas coisas ali, né? Girando em torno dela, né? Um hinduísmo tão impregnado. E como é que ela conseguiu dialogar com este povo todo sem impor, né, de uma forma agressiva a sua fé? E quantas coisas boas ela fez por aquela cultura, mas porque ela começou pelo ordinário, que era mostrando às meninas ricas do seu colégio, né, que existia algo que, ainda que fosse cultural ali, caracterizava uma desumanidade, quando você olha para a casta inferior como se fosse uma espécie de lixo. Ela começou assim, né? Aí a gente brinca assim, né? O nosso problema é que a gente quer começar pelo topo da pirâmide. Assim como na igreja tem seminaristas que entram querendo ser papa, no militarismo tem gente que entra querendo ser coronel, não é isso? E tem gente na igreja querendo salvar a igreja e o mundo. Este é o nosso problema, né? Então nós colocamos assim esses ideais da santidade lá em cima, né? E a gente esquece de fazer esse exercício da cotidianidade, daquilo que nós chamamos ordinário, né? Então, essa frase, né, a partir do versículo bíblico que nós tomamos, do extraordinariamente ordinário, é para fazer com que a gente volte os nossos olhares para a nossa vida, né? Há 2 semanas atrás, eu fiz uma brincadeira que eu não sei se agradou muita gente por aqui, mas eu vou voltar a fazer assim, essa brincadeirinha, né? Mesmo que não agrade, né? Gente querendo salvar o mundo. Se você conseguir salvar o seu casamento, já está bom demais. Padres querendo salvar a igreja. Se você conseguir salvar o seu ministério como padre, já está bom demais. Políticos querendo salvar o Brasil. Se você conseguir se salvar da corrupção, já está bom demais. Excelente, né? Fazer aquilo que nós precisamos fazer com lucidez, com simplicidade, com autenticidade. Isso é santidade, minha gente. Isso é santidade. Perdoar aquele que é imperdoável, né? Que do ponto de vista assim, o outro olha para você e fala assim, como é que você é tão boba que você é tão boba, a pessoa pisou em você e você está lá de volta. Isso para o mundo é loucura. Isso para o mundo é extraordinário. Para nós deveria ser o ordinário, o cotidiano, né? Então fica aí para a gente esse recadinho, né? Para que a gente possa não somente identificar os sinais de santidade na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, mas exercitar isso com muita tranquilidade, com muita sobriedade. É o dia a dia, sabe? É o mostrar outra face. Eu termino a homilia com essa frase da Paulinha, que hoje na missa com as crianças ela disse, né? Fez uma interpretação muito bonita disso. Ela falou assim, o dar a outra face, que a gente entende no sentido literal, é mostrar outras possibilidades. Por exemplo, ao violento mostrar a paz. Olha que bonito, né? Que bacana, né? Ao corrupto mostrar a justiça. Isso é muito bacana. Isso é o da outra face, né? Que para o mundo é extraordinário porque a gente vive a partir do revanchismo, né? Você vai me pagar. Você fez, mas você vai me pagar, né? Então, quem não trata o outro assim, para o mundo é extraordinário, né? Tomara, né, que Deus nos ajude a perceber esse dom maravilhoso, né, da santidade, e que nós possamos ir abraçando isso aos pouquinhos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa igreja, com os nossos familiares. Eu queria pedir que vocês pudessem repetir o refrãozinho do Salmo para a gente, né, justamente como esse sinal de agradecimento e de reconhecimento, né, a este Deus bondoso, que faz cair a chuva sobre justos e injustos e faz o sol brilhar sobre bons e maus. Bendize, ó minha
compassivo. Mais forte. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.